Fala pessoal, gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive na leitura deste livro, Paulo, uma visão de liderança dinâmica. O nome do autor chama Oswaldo Sander, 255 páginas esse livro tem, a editora dele é a Pão Diário. Vamos lá, eu até marquei alguns pontos que eu acho que vale muito a pena ser destacado aqui. Bom, primeiramente o autor começa, no primeiro capítulo ele vai falar do apóstolo Paulo, que foi uma pessoa comum, uma pessoa religiosa muito da época, e aonde ele era muito religioso e zeloso, né, dentro da ortodoxia, dentro do judaísmo. E ele também fala um pouco da família dele, onde era uma família que tinha algumas posses, aonde também ele foi educado também dentro do que tinha de melhor na teologia rabínica também, aonde ele estudou aos pés de Gamaliel, que era um grande conhecedor da lei, também que era neto de Hilel. E uma outra coisa também que vale a pena ser pontuada aqui é que ele faz uma citação a um livro não canonizado, mas um livro apócrifo, que é chamado Atos de Teclas, que vai falar um pouco das características físicas do apóstolo Paulo, onde o apóstolo Paulo diz que ele tinha as sobrancelhas que se uniam umas às outras, uma com a outra, ele tinha um nariz comprido, umas pernas tortas, e o seu rosto diz que brilhava como o rosto de um anjo. Tá? Fez muito bem lembrar aí sobre quando as pessoas descreveram o rosto de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Vamos lá, e a outra coisa também, um ponto que se destacou aqui no capítulo 3, vai falar o retrato de um líder. Ele tinha sensibilidade pelo próximo. Vamos lá, um exemplo que foi Onésimo, né? Para quem não sabe, Onésimo foi um escravo e o apóstolo Paulo se sensibilizou muito com a causa dele. Então uma coisa que é muito interessante é assim, um bom líder tem que ter sensibilidade pelas pessoas, saber o que as pessoas estão sentindo e passando, né? Uma outra coisa também sobre as amizades, o valor de uma amizade. O apóstolo Paulo sabia valorizar muito bem isso, porque quando nós pegamos a experiência do apóstolo Paulo com as demais pessoas, o apóstolo Paulo trata Lucas como um médico amado, ou seja, pessoas muito próximas a ele. Barnabé também foi um grande companheiro, e também nós vemos o jovem Timóteo, né, que foi um grande ajudador da obra, que o apóstolo Paulo chamava de carinhosamente como filho, né? A humildade do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, outra coisa também, o sucesso de uma liderança também, o sujeito tem que ser humilde, né? Porque tem gente muito soberbo, né? Muito cheio de si, eu faço, eu consigo, não. Mas então o apóstolo Paulo nos dá um grande exemplo também de humildade, porque se você pegar o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, vai dizer: não sou digno de ser chamado de apóstolo. Depois, se você pegar o livro de Efésios, capítulo 3, você vai ver que sou o menor e por graça de Deus tive o privilégio de falar de Cristo aos gentios. O próprio apóstolo Paulo dizendo isso a ele, dele mesmo. E quando nós pegamos o livro também de 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 15, vai dizer: e ele veio pelos pecadores, do qual eu sou o pior deles. Então o apóstolo Paulo usava um grande exemplo de humildade. Então tá aí, uma liderança de sucesso, uma liderança que também você tem que ter humildade, tá? O apóstolo Paulo também tinha muita habilidade na escrita. E nós vemos muito bem isso, que os frutos que se tem hoje, por exemplo, metade dos 27 livros do Novo Testamento, 13 livros foram escritos pelo apóstolo Paulo. Quem se inspirou muito nisso também é o George Whitefield, que também era um grande pregador eloquente também, que ficava até as 3 horas da manhã. Após ele ministrar, ele escrevia o seu sermão para ajudar os novos convertidos, se inspirando ali no apóstolo Paulo. Uma outra coisa também que uma liderança de sucesso ela também tem é saber ouvir. E quando nós pegamos um exemplo, que dentre vários exemplos, mas eu só pontuei um aqui, que o apóstolo Paulo, a carta de Coríntios é uma carta que ele ouve a necessidade da igreja, ouve as críticas da igreja, ouve uma crítica a pessoas querendo ali colocar em descrédito o seu apostolado, para depois ele dar a resposta. Então vejamos também, muito importante também saber ouvir, porque tem gente que fala muito, mas sabe ouvir pouco. Então sempre saber balancear bem entre ouvir e falar. Então é melhor você ouvir mais e falar menos, porque a chance de errar é muito menor. E um exemplo de liderança é saber ouvir, né?
Uma outra coisa também, o líder também ter paciência, ser uma pessoa paciente, uma pessoa equilibrada, porque nós vemos um desentendimento, muitas pessoas às vezes citam o desentendimento que o apóstolo Paulo teve com Barnabé, mas lembrando bem que isso não foi uma regra, e sim uma exceção, tá bom? Então, a discussão não foi uma regra, mas sim uma exceção. Vamos lá. O apóstolo Paulo também foi um homem versado, também um homem que andou por várias regiões, e também foi uma pessoa que teve facilidade. Mas por que ele teve facilidade? Porque o apóstolo Paulo era um homem preparado. Então, a pessoa, para ser um bom líder, também tem que andar preparado, porque se nós vemos aqui, o apóstolo Paulo ele vai pregar em Atenas, ou seja, o berço da intelectualidade na época, do berço dos grandes filósofos. E o apóstolo Paulo ali ele consegue ministrar, falar, ele é ouvido ali, e algumas, não muitas, mas algumas pessoas ali se convertem através da sua ministração. Então, vejamos que ele vai lá e começa a falar do Deus desconhecido. Então, o apóstolo Paulo era um homem preparado, então vale muito a pena a pessoa líder se preparar muito bem, né? E outra coisa também, o apóstolo Paulo também era um grande desbravador, porque se nós observarmos bem, quando o apóstolo Paulo chegava, ele ia pregar na sinagoga, a sinagoga estava fechada e ele ia para as praças públicas ali falar do amor de Deus. Outra coisa também que acontece, quando ele tem um desentendimento com Barnabé na sua na primeira viagem missionária e vai para a segunda, ele tem um desentendimento porque Barnabé queria levar o seu sobrinho João Marcos, mas automaticamente aquilo não é um empecilho, sai dois braços evangelísticos. Então o apóstolo Paulo, não vou fazer porque cheio de desculpa. Então o apóstolo Paulo não tinha desculpa, ele era uma pessoa arrojada em fazer a obra de Deus, tá bom? Vamos lá também a responsabilidade quanto às autoridades, né? Então o apóstolo Paulo, se a gente observar o apóstolo Paulo em toda a sua trajetória chegando, ele nunca foi um perturbador político, nunca foi um revolucionário, ele foi um pregador do evangelho. E o apóstolo Paulo é muito interessante que ele sempre tomou cuidado para não misturar as coisas, porque se de repente ele começa a pegar algumas causas sociais, algumas causas a entrar em meios políticos, ele automaticamente perderia o seu foco. Então o apóstolo Paulo nunca quis se envolver, nunca quis ser contra, ele sempre traçou pela linha do equilíbrio, pela linha do respeito, pela linha do bom senso, pela linha de você ser temperante. Então ele nunca quis misturar, ele sempre esteve preocupado em pregar o evangelho, tá bom? Outra coisa também sobre o apóstolo Paulo nos dá um grande exemplo também sobre lidar com os valores também. O apóstolo Paulo lidar com ofertas, com dinheiro. O apóstolo Paulo é uma pessoa que quando ele arrecada ofertas para levar para os irmãos de Jerusalém, o apóstolo Paulo ele tomava muito cuidado. Ele falou assim, olha, eu quero fazer o que é certo diante de Deus e diante dos homens. Então o apóstolo Paulo, olha, na igreja de Coríntios, vocês vão coletar uma oferta aí para mandar para os irmãos de Jerusalém que estão necessitados, mas vocês vão ser o doador e também o portador da oferta até os irmãos. Então ele falou, você vai pegar alguém de confiança de vocês e vocês vão acompanhar a entrega. Então está em um grande exemplo também de ser sempre transparente também, o apóstolo Paulo lidando com isso. Então eles nos dão um grande exemplo. Uma outra questão também, a questão da escravidão, aquele ponto que eu falei anteriormente, que o apóstolo Paulo sempre tomou muito cuidado para não ser um revolucionário, ele sempre foi um pregador do evangelho. Então existem alguns pontos que não estão muito, que alguém gosta de sempre levantar uma questão, mas e quanto à escravidão, o apóstolo Paulo não se posicionou contra Onésimo, que era um escravo, porque o apóstolo Paulo também tomava muito cuidado, porque ele era um pregador do evangelho. Se ele se envolvesse na causa da escravidão, perderia-se o foco. Então ele não é um pregador do evangelho, ele é um revolucionário, ele quer libertar todos os escravos. E o apóstolo Paulo veio com um objetivo, que era de pregar o evangelho. E as palavras que o apóstolo Paulo usa, ele fala entre Onésimo e Filemon, ele fala, receba como se você estivesse recebendo a mim. Hoje está falando da utilidade dele, então ele expressa um carinho e um amor muito grande por Onésimo, que era um escravo. Então falar que o apóstolo Paulo não se envolveu com questões assim da escravidão foi uma falácia, mas obviamente que o apóstolo Paulo foi uma pessoa temperante, equilibrada e cuidadosa quanto a essa questão tão delicada. E por último ponto que eu queria falar aqui, o vídeo já está ficando longo, é sobre o papel das mulheres, né? O apóstolo Paulo ele sempre está
ele sempre está na linha de fogo, né? Quando fala mulher, que o apóstolo Paulo era ignorante quanto às mulheres, era preconceituoso, né? Alguém sem muito conhecimento gosta de pontuar isso, mas também cai por terra com muita facilidade. É só fazer uma questão, se esforçar um pouquinho, ler um pouquinho que você vai entender. Vejamos, porque o apóstolo Paulo ele vai falar de febre no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 1 e 2. O apóstolo Paulo também vai falar de Priscila e Áquila, que foram grandes ajudantes dele ali na cidade de Corinto, e você observa bem que Priscila se destacou mais do que o seu esposo, que era Áquila, então, e foi uma grande ajudante deles. No caso também de Evódia e Sintim, que eu não sei, eu errei o nome, a pronúncia do nome da Evódia, que era companheira do apóstolo Paulo na cidade de Filipenses. Então ele está citando o nome de mais duas mulheres que foram grandes ajudantes também na obra de Deus. Embora houve alguma discordância entre elas ali, mas você vê como um todo que o próprio apóstolo Paulo, quando vai dizer do casamento, o apóstolo Paulo vai dizer assim: ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja ao ponto de dar a vida pela sua esposa. O apóstolo Paulo falou: ame a sua esposa como você ama a si mesmo. Então você vê o apóstolo Paulo fazendo várias e várias pontuações positivas em relação às mulheres. E outra coisa, se você for ver bem, sim, nós podemos pontuar aqui algumas religiões aqui que falam, que maltratam as mulheres e que não valorizam da forma como lhe é devido. Um exemplo, eu não quero citar outras aqui, tem umas outras, mas por questão assim, de vigilância, não quero citar, mas eu posso citar uma aqui, por exemplo, o islamismo, por exemplo, onde trata a mulher com muita falta de temperança, com muita ignorância, né? Então é algum dos pontos aí. Agora, falando do cristianismo e falando do apóstolo Paulo, o cristianismo sim foi o que exaltou e valorizou muito as mulheres na época da Bíblia, e até hoje também isso se repete da mesma forma, tá bom? Então esses são alguns pontos que eu gostaria, que eu quero deixar para vocês sobre a experiência que eu tive com este livro aqui, tá? Eu estou lendo outro sobre o apóstolo Paulo também, e muito em breve, permitindo Deus, eu também estarei falando sobre este livro também, bom? Deus abençoe, que Deus continue edificando e abençoando você com muitas bênçãos do céu, amém? Deus abençoe, um forte abraço a todos.